Poderosamente, nós estamos aqui ao vivo, nesse exato momento, aqui junto com o nosso querido irmão Marcelo Campos, para tratarmos hoje sobre um assunto muito importante, que é o assunto sobre a agenda global, a nova ordem mundial, a ascensão do anticristo e o arrebatamento da igreja. Nós pretendemos aqui falar um pouco, brevemente, abreviadamente sobre esse assunto, tá? E no máximo aí até meio-dia, para a glória de Deus, tá bom? Então, primeiro eu quero aqui saudar o nosso querido irmão Marcelo, que congrega com a gente aqui no Ministério. Marcelo, bom dia, meu querido, Deus abençoe. Bom dia, pessoal. Amém. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai abordar esse tema que é um pouco complexo, né? E que tem muita gente até hoje que dentro das igrejas, né, que não creem, né, ou que não acreditam. Mas a gente está vendo a cada dia que passa tudo isso se concluir diante dos nossos olhos, né? A mais pura verdade, né? Então eu quero aqui primeiro, agradecer aqui o Marcelo, ter aceitado aqui o nosso convite. Já vinha tempo, né, Marcelo, que a gente ia falando sobre isso aí, mas tudo tem a hora certa, tudo tem um momento certo, né? Então, queridos, para não perder tempo, né, que a gente quer ser objetivo, quer esclarecer isso para os irmãos. Primeiro, quero falar para os irmãos que tem também muita especulação na internet, né, muitos bafafá, muita gente trazendo sensacionalismo quanto a isso. Isso não é um assunto para sensacionalismo, muito pelo contrário, isso é um assunto muito sério, como o Marcelo acabou de falar, coisas que estão já de fato acontecendo, já não agora, né, já vem acontecendo já desde séculos, e que a gente precisa atentar para isso e aprender um pouco mais sobre isso. Eu particularmente ainda estou aprendendo ainda, o Marcelo sabe muito mais do que eu sobre essa questão, tanto é que eu falei para ele que ele vai ficar nas questões aí mais secularizadas, né, sobre o assunto, e eu vou focar apenas aqui em alguns textos bíblicos, a gente vai procurar relacionar, como eu disse, né, o assunto secularizado com de fato, com os textos bíblicos. E o texto que eu quero deixar aqui para a igreja, para a gente começar, só para você ter uma ideia, né, há vários textos bíblicos que a gente poderia citar, mas só para você ter uma ideia, tá, sobre a questão da nova ordem mundial, da agenda global, da ascensão do anticristo, tá, e de tudo que já vem acontecendo no mundo e que vai culminar na ascensão do anticristo, na grande perseguição contra a igreja. Só para você ter ideia, Apocalipse capítulo 13, essa é a dica de leitura que eu passo para você, tá, para você ler essa dica de leitura. Qual seria outro texto, Marcelo, que poderia ser uma dica de leitura para os irmãos? Olha, Daniel, ele vai falar muito sobre esse assunto também. Se eu não me engano, Daniel 7. Daniel, então Daniel também vai tocar nesses pontos aí. Em Apocalipse 13, que a meu ver é o texto mais claro, né, de fato mais claro sobre o assunto, onde João, ele tem a visão da ascensão do sistema do anticristo, a ascensão do próprio anticristo, do seu sistema obviamente, a ascensão do falso profeta que trabalha junto com ele, tá, da nova ordem mundial e da agenda global que tem que ser cumprida. Você observa em Apocalipse 13, uma agenda sendo cumprida. Primeiro, o anticristo se manifesta. Segundo, ele ascende o seu império. Terceiro, a liderança religiosa se une a ele. Quarto, ele começa a implementar, por exemplo, a imagem da besta, o selo da besta. Então há toda uma agenda aí a ser cumprida, né? Então é isso que a gente vai estar falando hoje aí, tá? E agora eu já passei a oportunidade para o Marcelo. Queria que você desse aí uma breve definição, mais simples possível, o grosso modo possível, para as pessoas entenderem o que é a nova ordem mundial e o que é a agenda global, né? Vamos dar essa definição, né, a grosso modo para os irmãos. O que seria isso? Pronto. No seu ponto de vista, como é que você interpreta? Olha, no meu ponto de vista, né, e analisando todas as informações que a Bíblia nos fornece, e também analisando os movimentos geopolíticos, né, desde aí da segunda metade do século passado, a gente percebe que essa nova ordem mundial, ela seria uma espécie de governo unificado, né, de várias nações, que você tem uma espécie de governo teocrático também, né, onde o líder máximo é um tipo de Deus, né? Exatamente, exatamente.
Quando ele fala teocrático, não propriamente o Deus Todo-Poderoso, né? Exatamente, mas é porque ele vai querer ser adorado como Deus. Adorar como Deus. Exatamente. Então, em outras palavras, né, o Marcelo está colocando aí, né, que está definindo com as palavras dele, nova ordem mundial nada mais é, irmão, do que um tipo de um mundo passando por uma reforma global no que se diz, no quesito político, religioso, monetário, né? A grosso modo, né, poderia colocar dessa maneira, Marcelo? O monetário é o principal deles. O principal, né? É o que vai controlar a maioria das pessoas, né? Porque todo mundo tem que viver, né? É necessário, todo mundo tem que comprar, tem que vender. Então, as pessoas que não têm essa visão, digamos, bíblica desses acontecimentos, vão aceitar de bom grado, né, a marca da besta, né, que é o que impede de comprar e de vender, com certeza. Exatamente. Então, observe, primeiro, a definição, nova ordem mundial, né, como está sendo colocado aqui, é um tipo de reforma global. Quando se diz global, se diz mundial, né, no mundo todo. Todo mundo, no planeta, vai ter que passar por isso. Nações vão precisar sofrer sanções, algumas, obviamente, como nações fechadas, como a Coreia do Norte, sofrer sanções para poder aderir a essa nova ordem mundial, mas é um tipo de uma reforma, tá? Que envolve política, o sistema como a gente conhece hoje, política, religioso, monetário, tá? E outros pontos mais, vão ser modificados, certo? Modificados, entre aspas, para melhor, né? Obviamente que a visão é enganar, e só se engana com o melhor, né? Então isso seria a nova ordem mundial. E a agenda global, né? Como seria definida a agenda global? A agenda global, ela é exatamente as etapas, né, Marcelo? As etapas para a implantação, o estabelecimento dessa nova ordem mundial. Seria isso? Mais ou menos isso, né? Com certeza. Para que você tenha uma nova ordem mundial, você no mínimo precisa que a antiga ordem ela seja quebrada ou tenha uma transição, né, para uma nova ordem. Particularmente, eu acredito que se você der um stop, um break assim na ordem antiga, eu acho que não funciona muito bem, porque tem muita gente que não vai aceitar. Então é necessário que as mudanças sejam gradativas. Eu acredito que funcione melhor assim. Nós temos hoje várias organizações globais que podem facilitar essa transição. Quais são elas, né? Nós temos as Nações Unidas, por exemplo, nós temos o Fórum Econômico Mundial, né? Dentre outras. G8, G10, G20, né? Essas organizações já também, né? Também com certeza, com certeza. Até em Apocalipse nós vemos aí 10 cabeças, né? E por aí vai. Você nota que são provavelmente os países mais proeminentes do mundo hoje, né? Mas vamos lá entender como esse movimento está se dando nos dias de hoje, né? Por exemplo, a gente tem, no ano passado, existe uma instituição, aliás, que é o Fórum Econômico Mundial, né? Que ela funciona como se fosse uma grande mesa de negociação para os maiores empresários e investidores do mundo, né? Essa acontece anualmente, essa reunião em Davos, né? De todos esses líderes mundiais, eles são convidados, né? E o que acontece lá meio que serve como um farol para o que vai acontecer na economia mundial, né? Então, todos os anos você tem esse encontro. E ano passado foi o 50º encontro, se eu não me engano. Então foi feito o convite pelo príncipe de Gales, né, que é o príncipe Charles, e também pelo CEL do Fórum Econômico Mundial, que é o Klaus Schwab, né? E nesse fórum eles estabeleceram algumas metas para a economia mundial nos próximos anos, né? E o que eles falaram lá é que nós temos uma possibilidade agora, com essa janela, né, que só foi possível por conta dessa situação da pandemia, né, atualmente,
Então, o Klaus Schwab ele falou que é necessário, nós temos essa oportunidade de fazer uma grande redefinição do capitalismo moderno agora, que eles chamam de capitalismo de partes interessadas, né? E aí eles vão investir muito na Revolução 4.0, né? E as suas facilidades. Então aí a gente já vai ter uma interação muito maior com tecnologia, né? E é o que se falava há muito tempo de moedas digitais, até chegar em uma moeda única global, né? E o que é interessante dessa moeda é justamente que você consegue controlar todas as operações financeiras no mundo, né? Então o governo ele tem como saber o que você comprou, né? Onde comprou, certo? E principalmente ele tem como bloquear essa transação. Ele tem como impedir você de comprar, na prática ele tem como te impedir de comprar e de vender. Hoje, isso não seria possível uma implementação, com o dinheiro físico, não seria possível a implementação por exemplo, de uma marca ou de um aparato que fosse possível bloquear transações. Marcelo, hoje, inclusive, aliás, antes de eu falar isso aqui, observe, irmãos, que a agenda global, o Marcelo está colocando aí, ela vem sendo implementada por etapas, né? Ele deixou claro que não tem como você fazer essa reforma global, né? essa implantação, tá? De uma nova ordem mundial, assim, da noite para o dia, no supetão. É uma coisa que tem que vir mudando. E essas mudanças, elas levam décadas, não muda de um ano para o outro, tá? Então, por isso, eles têm um projeto, né, dentro da agenda deles, para acontecer dentro de determinado ano, determinada data, tá? Para acontecer tal coisa, para poder, através daquela coisa que está acontecendo, faz parte da implementação da nova ordem mundial, da agenda da nova ordem mundial, aquela coisa que está acontecendo, para eles poderem implantar aquilo que eles querem implantar. E o interessante, o Marcelo colocou isso sobre as moedas digitais. Hoje, irmão, eu estudo um pouco sobre isso também, um pouco sobre finanças e sobre criptomoedas, moeda digital e tudo mais. E uma das coisas que a gente tem visto nesse estudo que a gente tem feito aí é exatamente isso que o Marcelo está colocando aí. Os bancos convencionais, eles vão praticamente ser extintos. Você vê que só o Banco do Brasil agora, recentemente, já fechou centenas de agências, né? Diminuindo cada vez mais as agências. Existem hoje as moedas digitais, né? O sistema, por exemplo, DeFi, que é um sistema de moeda digital descentralizado, e existe o sistema de moeda digital centralizado, ou seja, sistema de moeda digital, quem já ouviu falar do Bitcoin? Pronto, o Bitcoin é uma moeda digital descentralizada, ou seja, onde não existe banco, onde não existe dono, não existe proprietário, as próprias pessoas fazem transações entre si. Já existem outras criptomoedas que são centralizadas, como por exemplo a Ripple, né, a XRP da Ripple, não sei se o Marcelo já também deu uma observada sobre essas coisas, que ela é uma moeda centralizada, tá? Inclusive ela é muito benquista pelos bancos mundiais, tá? Para adotarem ela como um sistema de movimentação financeira, e aquele banco até mesmo deixar de existir na estrutura que ele tem, apenas organizar uma estrutura nova diferente. Porque eu acredito, Marcelo, que dentro desse quesito aí monetário, que é o principal, ou um dos principais, eles não vão de maneira alguma aceitar um sistema DeFi, um sistema descentralizado de moedas. Eles vão querer um sistema centralizado exatamente para o governo ter o controle, né, o comando daquilo ali, né? Com certeza. Até porque, para que esse sistema, né, do anticristo ele possa rodar perfeitamente, a característica principal dele vai ser o controle, vai ser a principal arma dele, aliás. Né? A Bíblia fala que, lá em Daniel, que esse reino, que seria o quarto reino, ele seria um reino totalmente diferente dos demais, né? Então, eu acredito que seja um reino que vai te controlar em todos os aspectos, né? Principalmente no aspecto financeiro
no religioso também, tá? Por exemplo, eu acredito fortemente que existe uma agenda que está gradativamente mudando o nosso comportamento enquanto a sociedade também. Né? Que isso deve acontecer mais fortemente, principalmente nos próximos anos, né? Até que você tenha basicamente o que acontece na China hoje. Né? A China, para quem não sabe, ela tem um governo comunista, né, que é o Partido Comunista Chinês, há muito tempo comanda a China, e que hoje lá ainda é um dos países mais fechados do mundo, né, em que você tem em várias cidades já o dinheiro digital, né, já está sendo rodado lá em muitas cidades com sucesso. Tá? E olha que a China é um dos maiores produtores e exportadores mundiais, né? Com certeza, com certeza. Hoje a China está caminhando para ser a maior economia global, né? E aí, aliado a isso, ela também utiliza bastante tecnologia de reconhecimento facial, já está muito avançado lá. As suas principais cidades, elas contam com redes com um número bastante alto de câmeras, né? Que realmente essa questão do controle, né? A vigilância em tempo real, né? E a principal mudança que eu acredito que trouxe ainda mais controle ao Partido Comunista lá, foi a implementação do score social. Né? O score social, ele funciona, imagine só, hoje em dia, você vai pedir um empréstimo no banco, né? E eles vão analisar o seu score. E aí tem várias instituições, né? Serasa, SPC, né? E aí se o seu score, ou seja, se a sua numeração estiver baixa, quer dizer que existe um alto risco, né, de calote, você não honrar com aquele compromisso, por exemplo. O score social, ele funciona da mesma forma, só que o score social, ele leva em consideração outros aspectos, não só a sua vida financeira, mas ele leva também em consideração o que você pensa, o que você posta nas suas redes sociais, né? Por exemplo, coisas que baixam o seu score social hoje na China. Se você tecer um comentário negativo contra o governo, ou se você fizer militância contra o governo, por exemplo, o seu score social baixa. Entenda isso, irmão. Não existe o score, como esse score do Serasa, né? O score financeiro, você vai fazer um empréstimo. Se o seu score for baixo, a taxa de juros é maior. Se for um score bom, alto, taxa de juros menor. E às vezes, dependendo do score, ele nem empresta o dinheiro e nem vende o objeto financiado. Já o Marcelo está tratando aqui de score social, tá? De repente, até para você conseguir trabalhar numa empresa, conseguir um emprego, uma carteira assinada, um trabalho no setor privado ou governamental, dependendo do seu score, pode ser que você seja impedido, né? De exercer aquele trabalho ou não, né? Com certeza, até porque... E isso vai pelas ações, não é pelo que você compra, não paga, né? Vai pelas atitudes, né? A forma de vida da pessoa. Exatamente, exatamente. E aí você me pergunta, Marcelo, como é que na era da internet livre, como é que o governo consegue ter esse controle? Como é que ela consegue saber o que eu faço, o que eu deixo de fazer? É muito simples, né? Lá hoje na China, as pessoas não utilizam, por exemplo, o WhatsApp, YouTube, Instagram ou Facebook, né? Existe alguns aplicativos, né, que são projetados, são desenvolvidos, aliás, pelo governo, em que toda a população utiliza, né? Então, por meio desses aplicativos, que funcionam como redes sociais, aplicativos mensageiros e até mesmo aplicativos financeiros, né? Como hoje os chineses, boa parte, né, dos chineses interagem na internet. Então fica bastante fácil o governo ter esse controle. E é o que eu acredito que possa ocorrer futuramente, porque
a cada dia que passa, nós vemos... Ocorrer futuramente em outras partes do mundo. Exatamente, em outras partes do mundo. Porque nós vemos, por exemplo, aplicativos de redes sociais com bilhões de usuários, né? Então, assim, não seria difícil, vamos supor, um acordo, né, de um certo aplicativo com entidades governamentais, né? Ou muito simples, é só você alterar certas leis, né? Você aprovar leis. Só a gente vê, Marcelo, que tudo que se implanta num país já é exatamente o modelo de que eles trazem de outro país, né? Vamos colocar isso aqui, lá no país tal está dando certo. Está funcionando. Isso tudo é normal, tá? Então, assim, entenda uma coisa, irmãos, dentro do que o Marcelo está falando aí. Tudo no mundo que acontece hoje faz parte dessa agenda global, tá? E desse trabalhar para a nova ordem mundial, certo? Agora, por exemplo, a gente acabou de falar de criptomoeda, de dinheiro. É errado ter isso hoje, pecado ter isso hoje? Não. Eu até digo para as pessoas, aproveite o quanto você puder, enquanto dá tempo, né? Exato. Porque depois, se você é crente de verdade, selado com o Espírito Santo, você vai ter que abrir mão dessas coisas. Não vai ter como você movimentar essas coisas mais. Então aproveita enquanto dá tempo. Quando ela chegar, quem realmente estuda a Bíblia vai identificar ela de maneira fácil. Porque realmente vai ser um aparato que vai te impedir de comprar e de vender. Simplesmente você não vai ter a possibilidade de ir ali na esquina, na vendinha do Manuel Manuel, me dá 5 quilos de arroz aí. Pronto. Tá aqui, ó, que eu te pago aqui por fora. Uma garrafa d'água de R$3, R$4. Isso não vai ocorrer, por quê? Mas porque hoje, por enquanto, Marcelo, hoje assim, hoje a pessoa não pode ir na, vamos supor, né? O dinheiro físico vai ser extinto, né? Sim. Hoje eu não posso comprar na vendinha do seu Manuel, mas eu posso comprar pela internet. Sim. Pronto. Eu ainda tenho essa outra opção. Só que esse sistema aí, essa implantação desse código da besta financeiro, né, você não vai poder comprar de modo algum. Nem fisicamente, nem virtualmente, né? Exatamente. Para você ter ideia, é provável que você não consiga nem acessar a internet, para você ter ideia. Né? Tamanho vai ser o bloqueio. Hoje, aproveitem, viu? Porque, de certa forma, a internet é livre, né? Tá tendo alguma censura nas grandes mídias digitais, digamos assim, nos grandes aplicativos, sim. Cada ano que passa, as diretrizes, né, elas são modificadas e vai ser uma mudança leve, gradativa, ao ponto de que você possa perder a possibilidade de falar sobre alguns assuntos, né? Então, aqui mesmo, no YouTube, exatamente, tem palavras-chave que você não pode usar, né? Eu acho que o Jardel... Eu não faço live, eu não utilizo o YouTube para isso, mas o Jardel, que está aqui há muito mais tempo, eu acredito que ele vem notando gradativamente isso, né, Jardel? Não, se nós usarmos aqui o termo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, não tem problema. Se eu usar o termo aqui, a palavra vacina contra a Covid, pronto, o algoritmo do YouTube já vai pegar esse nome, você vai ver que quando você for abrir esse vídeo, embaixo do vídeo vai aparecer azul, vacina contra a Covid, saiba mais informações no site da OMS, tal. Então, quando ele pega essa palavra, ele coloca lá. Então, os algoritmos são inteligentes, eles captam palavras, né? Por isso tem gente que fala picada, né? A picada, para não usar o termo vacina, exatamente para o YouTube não restringir. Mas tudo isso, essas mudanças de políticas e diretrizes dessas comunidades digitais, por exemplo, sociologicamente você vê isso como uma coisa normal, como um avanço social, como uma questão que tem que ser implementada por conta dos bullying, das violências e tudo mais. Você vê que sempre eles estão usando coisas para justificar, né? Mas, na verdade, a grande questão é, de fato, né, em outras áreas importantes, eles calarem a boca das pessoas, né? Impedirem, de fato, as pessoas de se expressarem, de falarem sobre determinados assuntos. Hoje... por exemplo, no ano passado, quando você usava o termo Covid-19, você dava qualquer informação sem de fato ter dados da OMS, esse vídeo ele era bloqueado. Eles não permitiam esse vídeo ser vinculado nas redes sociais, né?
Então, vai chegar tempos em que você vai usar outros termos, como redução populacional, como nova ordem mundial, como agenda global, que esses termos também vão passar a ser proibidos de falar, vai ser bloqueado. Você vai ser tido como uma pessoa que está falando, eles vão entender que você está falando algo sem informações concretas, necessárias, e você vai ser totalmente impedido de falar, e as pessoas vão ficar totalmente impedidas de saber o que está acontecendo. Então, por isso que a gente tem que aproveitar aqui, hoje, né, e os modelos que a gente tem, para ir falando um pouco mais sobre isso. Uma das importâncias dessa live aqui, irmão, como eu falei no começo aqui, tem muita hoje, existe em cima disso, muita especulação, muita fantasia também, muita sensacionalismo, tá? E uma das coisas, Marcelo, que mais me entristece, quando eu vejo youtubers falando sobre nova ordem mundial, agenda global, é que muitos deles simplesmente deixam de lado as profecias bíblicas e focam apenas na agenda global, até de certa forma exaltando ela, tá? Então a gente tem que entender o seguinte, irmão, que a agenda global é real, a nova ordem mundial é real, tudo trabalha para ela se cumprir exatamente para a ascensão do anticristo e a implantação do sistema da besta, tá? Mas a gente tem que lembrar que tudo isso, irmãos, são profecias bíblicas, tá? A glória sempre será da palavra de Deus, da profecia bíblica. Não é, porque o Marcelo estudou muito e viu que tem uma agenda global da França, não sei de onde aí, que vai se cumprir no ano tal. Amém. Ele estudou, está sabendo disso e tudo mais. Mas a glória sempre será da palavra de Deus, que tem que sempre olhar que aquilo ali é um cumprimento profético, Marcelo. E com isso, a gente vai dando mais como a gente pode dizer, embasamento bíblico, mais força bíblica, mais moral, né, para as pessoas, de que a Bíblia de fato é verdadeira, ela é real, e de que ela se cumpre sim, né? Que ela se cumpre sim. Sim, com certeza. Daqui para frente, né, para vocês que estão vendo essas informações agora, quanto mais pesquisa da parte de vocês, melhor. Então, leem bastante a Bíblia, pesquisem o que está acontecendo no mundo hoje, né? Fiquem atentos à geopolítica, à evolução da tecnologia, né? E também, principalmente, olhem para Israel, né? Israel é o termômetro do mundo, verdade, né? Olhem para a figueira. Irmão, Então, o que o Marcelo falou e é muito importante, pesquisar. Agora, há uma coisa que me deixa, quando fala pesquisar, eu sei o que é que ele quis dizer, mas tem uma coisa que me deixa muito preocupado quando se manda crente pesquisar as coisas. Por quê? Porque às vezes o crente vai pesquisar as coisas, o Jardel Fernandes, tá? E pesquisar não é isso, irmão. Não é você ir ouvir uma pessoa que já tem uma opinião formada sobre aquilo. Não é isso. É o que o Marcelo colocou. É pesquisar os acontecimentos, pesquisar os assuntos, tá? Geopolítica, sistema ecológico, política mundial, religião mundial, sei lá, os assuntos, né? Não é ir ouvir alguém, claro que você pode ouvir, lógico, não, eu já pesquisei isso, aquilo, agora eu quero ouvir uma pessoa que eu confio, que eu sei que entende um pouco sobre aquilo, eu quero ouvir, para poder ver o que ele está falando, para ver se concorda com isso que eu já pesquisei. Então, é melhor a pesquisa, né, Marcelo? com certeza. Senão você vai ser induzido. Né? Com certeza. Por exemplo, tudo que eu falei aqui sobre o Fórum Econômico Mundial, por exemplo, você vai lá no site deles, né? Lá tem as declarações do Klaus Schwab, né? O que eles esperam para a economia global. Né? Então, não é nada que a gente está falando assim sobre achismo, são movimentos que estão realmente acontecendo hoje. Né? E claro, a gente especula um pouco do que é que isso pode culminar, o que é que pode levar daqui para frente, né? Mas é importante que você tenha o mínimo de conhecimento do que está acontecendo na geopolítica. Então a gente vai vendo, de acordo com o que vai caminhando, que vai acontecendo, observando essas coisas, a gente vê claramente, realmente o tempo se aproxima cada vez mais. Aquilo que Jesus falou, né, que os teólogos gostam de falar, as dores de parto estão se intensificando, nós estamos cada vez mais próximos, né? É isso. Realmente, a cada dia que passa, está se aproximando mais. Você vê que agora, em 1948, Israel retornou para a sua terra, né? Verdade. Eu acho que foi o maior acontecimento bíblico dos últimos
vamos botar 1.500 anos, Isso, por exemplo. é. Desde que Israel 2.000 anos, saiu... 2.000 anos. É, Em desde- 70. Exatamente. 2.000 E anos. profecia lá de Isaías, de Ezequiel, né? E aí eles retornaram, e olha o que Israel é hoje, né? Teve a Guerra dos 6 Dias. Então, assim, olhe para a figueira. Quando a figueira florescer, né? É porque se aproxima o Exatamente, verão. verdade. Olha Israel pra hoje é Israel. a maior potência já do local, né? E é desse tamanho, né? Exatamente. É bem pequenininho. Eu não sei dizer bem o tamanho. Ela é menor do que alguns estados aqui do Brasil. Israel, só para você ter ideia. Isso. Então, irmãos, então é isso. Então, vamos ficar de olho, tá? Não é motivo para ninguém ficar apavorado. Porque o povo fica ouvindo aí, Marcelo, notícia na televisão, na internet, fica apavorado, desesperado, tomando Lexota. Não, tem calma, irmão. Poxa, nós somos crentes, irmão. Somos o povo escolhido de Deus, o povo eleito de Deus, que tem de vir virar. As profecias têm que se cumprir, não tem como mudar isso, tá? E nós estamos selados, temos o selo da promessa. A nossa entrada no reino celestial está garantida não por nós, mas por Deus. Isso. E é sossegar a cabeça. Fica tranquilo. Irmãos, vocês não precisam, digamos assim, se preocupar, né? Porque, de certa forma, Jesus pode voltar para você amanhã, hoje. Ninguém sabe. Você tem que estar preparado toda hora. Verdade. Então, assim, tenha mais intimidade com Deus, entendeu? E na hora, Deus vai dar o direcionamento para a gente fazer. Claro que se você... Marcelo... sei lá, eu queria começar a me preparar de alguma forma, né, para o futuro. Eu acho que seria interessante também, né, mas Deus é que permite todas as coisas. Eu entendeu? particularmente, Marcelo, se eu pudesse hoje, eu faria para mim uma casa, ou compraria uma casa num lugar mais fora da área urbana. Fora dos grandes centros, né? Fora dos grandes centros, mais afastado da área urbana. E daqui para frente, quem tiver fora das grandes cidades, eu acredito que vai viver bem melhor do que de quem está dentro, né? Meus irmãos, a paz do Senhor, viu? Que Deus abençoe a todos. E aí, se Deus quiser, em breve, a gente volta com bate-papo, né, pastor? Vamos voltar com bate-papo. Tem muita coisa para discutir, muita coisa. Isso aqui é só a pontinha do iceberg. Do iceberg. A gente pode tornar isso aqui uma questão até rotineira aí, sei lá, semanal, mensal. Semanal não, porque acaba cansando muito, mas sei lá, vamos ver aí. Então é isso. Obrigado, Marcelo, por ter aceitado o convite, viu? Obrigado, Jardel. Obrigado a todos vocês, viu? E até a próxima. Se Deus quiser. Então, queridos, um abraço, fica na paz.